Hoje nós vamos falar de dois artistas plásticos. Eu, Sandra Regina Pedroso, com 64 anos, que farei agora dia 2 de junho, e um grande artista renomado, que é meu pai, Delson Pedroso. Além de ser um pai e um marido excelente, como artista, não tenho palavras para dizer. Minha mãe, Benedicta Terezinha Bueno Pedroso, Piracicabana. Eles se conheceram aqui em Jaboticabal e ambos professores primários, além da arte que meu pai exercia à parte. Desde pequenina, nós sempre moramos em uma chácara, a qual eu tive a oportunidade de ter uma infância maravilhosa, com uma égua, vaca, animais. E as obras que meu pai ia fazendo, e eu junto também com o Dom, participei com meus 7 anos aqui em Jaboticabal, ganhei um prêmio também em quadro a óleo. E aos 10 anos eu participei da Sambra, num concurso que correu no estado de São Paulo inteirinho. Não sei se foi 10 ou 13 anos que eu participei e ganhei uma medalha grande de ouro, a qual tenho guardada comigo até hoje, obviamente. E daí segui a carreira de artista por causa que meu pai sempre me incentivou, desde pequenina. E vim ganhando medalhas. E teve um concurso também que teve, a arte está em suas mãos, se eu não me engano. A arte está em suas mãos, exatamente. Na televisão, que participava somente 200, era para ganhar 200 somente 200 pessoas, adultos e crianças. E tiveram 36 mil participantes. E eu fui uma dessas contempladas. Então eu ganhei, fiquei muito contente, porque foi uma televisão tela plana. Na época era novidade, né? E eu fiquei muito contente por ter ganho esse prêmio, porque a concorrência foi muito grande. Infelizmente meu pai não ganhou. A vida nossa não foi uma vida assim difícil. Eles labutaram muito. Quando nós viemos morar numa chácara, a qual estou aqui atualmente, não havia luz, não havia água. Então quer dizer que a labuta foi muito grande deles, por minha mãe licionar e ser dona de casa também, e olhar os filhos e tudo mais. E meu pai fazia as pinturas dele para poder também manter um nível de vida melhor para nós. Nós temos um brasão, tá? Infelizmente eu não tenho brasão para mostrar a vocês aqui no momento. E a nossa geração é muito grande, família Pedroso, é muito extensa. Então quer dizer que somente documentários mesmo que seria possível documentar aqui, porque é muito extensa. Eu tenho um irmão, Delson Pedroso Júnior, e tenho 2 sobrinhos também. Solteira e vou morrer de titia. Mas eu sempre fui assim, e motociclista também, artista plástica, então eu levei a vida e tenho a vida que sempre quis. E isso devido a meus pais, a quem agradeço muito. O meu irmão, ele começou na adolescência, mas ele largou. E quem continuou realmente fui eu. Eu continuei sempre a fazer as minhas esculturas e quadro a óleo e colagens. Eu gosto muito de fazer colagens. E muitos prêmios. Eu ganhei em São Carlos, se não me engano, uma medalha de ouro também, em primeiro lugar, com quadro em colagem. É que a vida da gente é muito longa, né? E assim, datas assim, eu não guardo muito bem, porque eu concorri muito assim, em exposições com o meu pai. Então, ambos íamos nas exposições para participar, para divulgar nossa arte, né? Porque a arte é uma coisa que fica eterna, né? E cada artista tem o seu tipo de dom. O meu pai, uma vez ele estava fazendo uma escultura, uma coisa que eu não esqueço também, quando meu pai era vivo também, nós nunca esquecemos. Ele estava fazendo uma escultura em argila, que é o ponto forte nosso, um saci. Só que esse saci, que é uma perna só, né? E esse saci ele fez com 2 pernas. E eu era pequenininha na época. Então toda vez eu vinha e chegava e perguntava para o meu pai, pai, já está pronto?
Não, ainda falta muita coisa. Porque a escultura em si, quem sabe fazer, que trabalhou já com argila, ela tem que ser ocada, tem seu tempo certo de secagem, senão ela trinca, quando trinca tem que recuperar. Isso quando não explode no forno, né? E toda vez eu chegava, eu perguntava, pai, está pronto? Daí ele falou assim, agora eu terminei. Aí eu virei pro meu pai e falei assim, mas pai, eu nunca vi isso assim com duas pernas. E ele não havia notado também. Então isso ficou uma coisa assim, muito assim, que marcou. Porque realmente não existe assim com duas pernas, né? E eu já tinha notado isso, mas nunca não cheguei dizer isso a ele. E ele também não notou. Então isso é uma coisa que eu guardo comigo. Aliás, tem muitas outras coisas que eu guardo comigo, entende? Mas é uma vida inteira, né? É uma vida inteira. Além de brincar, né? Que eu sempre brinquei sozinha, porque eu morei sempre na chácara, como eu falei. Sempre gostei da minha individualidade. Eu fazia meus quadros também. Quando meu pai pintava, às vezes eu chegava lá no ateliê e ele me dava uma tela para pintar também. E um quadrinho que eu fiz os dois juntos, sabe? Tá? Tenho guardado até hoje também um quadrinho pequeno. Então é uma coisa que a gente vai crescendo, tem escolas, tem o colégio, então a gente vai se ocupando com outras coisas, né? E depois que terminei todos os cursos que eu tive que fazer, daí eu comecei a me dedicar mais às colagens que eu gosto de fazer. Porque a tentar o quadro a óleo, eu acho meio demorado. A colagem não, a colagem eu às vezes terminava no mesmo dia. O quadro a óleo não, tem que esperar secar, às vezes a tinta não cai legal, e tem que retocar, às vezes borra, ou é bichinho que gruda. E eu sou muito assim, perfeccionista. Isso é uma coisa que eu trago comigo e eu tenho raiva de mim, porque eu tenho mania de perfeição, entendeu? A minha colagem foi na escola. Quando nós tínhamos que recortar assim um papel em filetezinhos, né? A gente recortou uma paisagem em tirinhas. E daí naquelas tirinhas você tinha então que colava também separadamente as tirinhas. E daquelas tirinhas, eu não sei como surgiu, que eu comecei a fazer as colagens minhas. As colagens minhas não é porque eu faço, não. Eu acho muito bonitas. Tem umas colagens muito interessantes, sabe? Que vocês verão. E daí vocês vão entender como é que são essas minhas colagens. É difícil a gente explicar assim, porque às vezes a pessoa não tem nem ideia, nem do painel como meu pai pintava e nem da colagem como eu as fazia. Voltando à minha infância, o que hoje em dia as crianças já não têm, infelizmente, meu pai fez um quadro negro. Então, tinha o poço, era um coberto, né, uma casinha e o quadro negro. Então, eu sempre brincava de professora primária. Então, eu escrevia no quadro e fingia que tinha alunos. E fora isso também, eu gostava muito de trepar no telhado para fazer bolha de sabão, com aquele canudinho de mamona. Isso era uma coisa que eu gostava muito. Além de trepar também no pé de goiaba, umas goiabas muito bonitas, algumas bichadas, mas muito gostosas. Então eu tive uma infância assim fabulosa. Na época que corria atrás de vagalumes, que já também não vejo mais. Então eu gostei de ser professora. Tanto que eu me formei em professora. Eu sempre fui uma pessoa muito atirada. Desde pequenina, quando a gente usava aquele tal de bambolê, para pôr o vestidinho todo rodado, eu tinha um azul celeste e um cor de rosa. E minha mãe vestia, né, de acordo, né? E eu falava assim, minha mãe, vou pro cinema. É colorido, mãe, é colorido. E minha mãe deixava eu ir. Então, quer dizer, desde pequenina, eu saía sozinha. Desde sempre fui muito atirada. E depois, quando eu tive meus 13 anos, eu fui morar em Santos, o qual fiquei 25 anos em Santos lá. Então, a minha juventude, eu passei minha infância aqui em Jaboticabal, na chácara, e a minha adolescência lá em Santos, onde me tornei uma motociclista, devido à minha liberdade que eu sempre trouxe comigo, desde pequenina. Devido à minha égua animal, pulei para o cavalo de aço. E até hoje sou também motociclista.
Apesar que eu parei de fazer um pouco as minhas coisas, porque infelizmente no Brasil não vende. E eu comecei a guardar as coisas, tanto as minhas como a de meu pai. A minha adolescência eu passei lá em Santos, tá? Então, quer dizer, eu me formei lá em Santos e comecei a ter minhas motos, né? Tive minhas motos. Então, praticamente, eu vivia mais na praia, apesar de que eu trabalhei na Polícia Civil durante 4 anos e pedi exoneração do cargo porque não era o que eu queria. Aí eu comecei a trabalhar com o Ney Galvão, estilista, e fui fazendo meus biquinhos. E infelizmente, eu tive que retornar a Jaboticabal. Infelizmente, sim e não. Porque, infelizmente, Santos já não é mais aquela vida que eu levei. Eu vivi na época certa. O dia que eu falecer, eu sempre digo a todo mundo, não chore, pelo contrário, diga, ela soube viver. Até hoje, eu sempre soube viver, sem droga, com a minha liberdade, respeitando os outros, respeitando meus pais, que infelizmente já não tenho mais, mas tenho minha mãe. E vou levando a minha vidinha, até quando eu partir para a próxima. Na Polícia Civil, eu trabalhei como escriturária, lá em Santos. Eu era escriturária da Polícia Civil. Foram só 4 anos. E estudava, né, também, né. E vivi muito bem lá. Lá foi uma vida que eu tive, assim, muito gostosa. Depois da Polícia Civil, que era concursado, né, eu trabalhei com o Ney Galvão, que era o estilista, que veio a falecer também. Trabalhei com lingerie da Demilos, com a Aretacona, que era de maquiagem. Fazia meus biquinhos, entende? Sempre fui assim uma pessoa assim, muito ligeira. Sempre soube sobreviver. O importante é saber sobreviver nesse mundo de hoje, né? Eu sempre sobrevivi, honestamente. Isso devido que foi a maior herança que meu pai me deixou. A honestidade. Não existe igual, não existe nada que supere isso. Nem essa belíssima chácara que ele me deixou. A honestidade é o caráter da pessoa. Se você não tem, você não é nada. E isso foi a maior herança que ele me deixou. Eu agradeço para ambos, porque eles construíram bons, os filhos foram honestíssimos. Foi quando eu vim de Santos para cá, porque lá em Santos não tem argila assim boa para se trabalhar, né? E muito menos forno, né? Para poder queimar. Aí quando eu voltei de Santos para Jaboticabal, foi quando eu comecei a ter com o meu pai mais trabalhos, fazer mais trabalhos, para não ficar aquela vida vazia, né? Então eu comecei a fazer esculturas, que eu gosto também, e as colagens, como eu falei. Quadro a óleos também eu tenho, mas são poucos, né? E, na verdade, quando eu comentei que não sei se foi 10 ou 13 anos que eu ganhei minha medalha de ouro, minha primeira medalha, aliás, eu ganhei na época que eu estudei no Estadão. Quando eu estudei no Estadão, no primário, teve um concurso também, agora que eu me lembrei. Quando eu era criança, devia ter no 3º ou 4º ano, eu não lembro muito bem, certo? 3º ou 4º ano. E eu fiz um desenho, eu fiz é uma pena que isso eu não tenho mais. Eu fiz uma vaca e um cavalo. E tinha esse concurso. E também eu fui uma das premiadas. Eu ganhei uma caneta tinteiro, que a tenho até hoje. E mais alguma coisa que eu não estou lembrada. Até foi no Cine Rivoli. Se não me engano, foi a premiação. Se eu não estiver enganada. E daí que eu fiz uma fada estilizada em argila. Eu não sei se eu tinha também, isso foi com 10 ou 13 anos, uma fada estilizada, a qual eu ganhei no estado inteirinho de São Paulo, o primeiro prêmio medalha de ouro da Sambra. Isso foi uma coisa que me entusiasmou muito, porque a gente quando é adolescente, né, criança praticamente, e ganhar um prêmio desse no estado inteirinho de São Paulo, foi um prêmio muito bom, né? Eu fiquei muito contente. Essa da fada... Não, aliás, eu já morava em Jaboticabal. Eu saí com 13 anos daqui. Então, a minha infância foi aqui, na chácara. Com minhas potrancas, minha eguinha, eu tinha um outro cavalinho. Quer dizer, tudo foi criado no mato, digamos assim, com os animais, saudavelmente, entende? Então,
Quando eu estava com meus 13 anos é que eu fui para Santos, nós nos mudamos para Santos. Daí lá eu já não fiz mais nada. Daí quando eu retornei, depois de 25 anos, foi que eu comecei a fazer novamente. Que eu criei novamente com o meu pai quando estava vivo, porque agora eu parei também. Parei de fazer tudo. Bom, eu sou solteira, se alguém se habilitar. Mas que não seja gigolô, pelo amor de Deus. Bom, então, eu nunca me casei, não tenho filhos, devido a ter optado pela vida de liberdade. Pegar minha moto e sair mundo afora. Cada um tem um estilo de vida. Pessoas perguntaram para mim, mas você não se arrepende hoje de não ter algum filho, não ter tido algum filho, alguma filha? Não me arrependo, porque se eu tivesse, eu não teria tido a vida que eu planejei para mim. Não poderia sair, porque um filho é uma responsabilidade muito grande. Então eu ficaria presa. E filho hoje em dia não é ter e dar para os avós olharem. Você tem que criar, mãe e pai, né? Mas infelizmente são os avós que criam, né? É fazer o quê? Então por isso eu não desisti, não quis ter filhos. E também nunca me casei. Aliás, ninguém se habilitou, viu? A verdade é essa. A trabalhar com a cerâmica, com a escultura, eu aprendi com ele, porque a ocar, né? Porque a peça, a gente faz uma peça, ela não pode ficar maciça. Primeiro pelo peso, e segundo que não pode queimar porque ela explode. Então a gente tem que ocar, deixar bem certinho assim as paredes da escultura para que ela não trinque e não exploda no forno. Então isso meu pai me ensinou a abrir, a ocar, a fechar, né? Agora a colagem não, a colagem, aliás, meu pai nunca fez colagem. A colagem eu que fazia, que gostei sempre de colagem, que também surgiu a colagem na escola. Da escola é que me entusiasmou também a fazer as colagens que eu faço hoje em dia. E também o quadro a óleo, também meu pai deixava eu assim, só ensinava as cores, os tons como deveriam ser, né? O quente e o frio, para poder dar harmonia e fazer um quadro bom. Fora isso, eu herdei realmente a de meu pai, né? Essa belíssima arte dele. Então, eram as obras de arte que a gente fazia as exposições, né? Eu sempre ajudei meu pai também. E nós expunhamos não só as nossas obras nas exposições, como a dos outros também, né? Era mais assim, voluntário. Sempre foi voluntário. Nada de receber nada. Painéis que ele fazia, ele espalhou no estado de São Paulo os painéis. Tem um painel no cemitério de Taquaritinga, que é um Cristo. Meu pai não só espalhou o nome de Jaboticabal para o estado de São Paulo, como também para os Estados Unidos. Ele ganhou o primeiro lugar em Tampa, na Flórida, com quadro a óleo. Ele levou o nome de Jaboticabal para os Estados Unidos. Um orgulho, foi um grande orgulho nosso. Nós nos sentimos muito orgulhosos. Ele mandou o quadro para ver se entrava na exposição lá em Tampa, na Flórida, né? Então, quando entrou, ele foi premiado também, foi assim, uma coisa assim, eu acho que inacreditável, né? Porque, puxa vida, né? Jaboticabal aqui, pequenininho, que na época era bem menor, né? E lá, puxa vida, nos Estados Unidos, ter ganho o primeiro prêmio sem conhecê-lo, sem nada. Quer dizer que não foi nada assim... realmente foi merecido. Foi uma coisa... foi um prêmio assim que quando chegou até nós ficamos muito satisfeitos. Entende? Porque foi uma coisa assim, inesperada. Que mandar, todo mundo manda, né? Que nem ele mandou também para a Arte em Suas Mãos, né? Nesse concurso da televisão, e ele não entrou. E as obras dele são maravilhosas. Bom, pelo menos eu acho, cada um tem um parecer, né? Que vocês logo verão também as obras dele aí. Então para nós foi assim, uma coisa assim fantástica. Ficamos muito contentes mesmo, por ele e por ter levado o nome de Jaboticabal lá para Tampa, né, Flórida, né? Foi muito bacana mesmo. Então era em exposições só, São Carlos que a gente fazia, Batatais, Araras,
É muito extenso as cidades no momento assim, eu não me lembro, não me recordo. Mas sempre também divulgamos nas cidades, como eu falei. Também teve uma exposição que nós fizemos. A gente vai conversando, depois vem surgindo, vou me lembrando. Nós também fizemos uma exposição lá em Riviera, São Lourenço, pegada Bertioga. Foi uma exposição exclusiva, somente de nós dois. Ali no shopping. Eu não sei que ano foi, mas foi exclusiva. De nós dois. Riviera de São Lourenço. Bertioga, São Paulo, né? O dia a dia era tudo praticamente quase igual, né? A gente ia no ateliê, eu trabalhava na pintura, ele trabalhava também em outras coisas. Quer dizer, sempre juntos, né? E não tem assim uma coisa assim muito marcante, não. O marcante a gente guarda no coração, né? Recordações. Mas são recordações do dia a dia, coisa da vida da gente. Não assim para falar assim de alguma coisa marcante não tem. É o dia a dia. É rotina. Bom, a mudança foi que quando meu pai morreu, não porque ele morreu, né? As coisas modificaram, as coisas mudam, né? Amigos também se distanciam, outros também faleceram. Então fica mais difícil para a gente fazer as coisas, digamos, pegar uma argila. Tinha o pajé também, que foi um grande amigo de meu pai. Então a gente sempre ia lá no Stephanie pegar argila para fazer as esculturas. Então foi dificultando, porque a vida foi dificultando cada vez mais. E a argila agora ficou mais difícil para ser pega, né? Para meus trabalhos. E daí eu parei de fazer também, porque como não vende, eu tenho muita coisa guardada. Eu parei de fazer. Eu acho que eu fiz tudo na época certa. A minha infância foi na época certa aqui em Jaboticabal. A minha adolescência foi a época certa lá em Santos, onde havia assim, era mais assim, as pessoas eram mais amigáveis, sabe? Era uma turma gostosa. O Itararé, mudou tudo, não existe mais nada. Eu voltei lá, não existe mais nada. Aquele pessoal, aquelas amigas, não encontrei mais ninguém. Então eu não sinto de ter voltado aqui para Jaboticabal, porque aqui é meu atualmente. E eu voltei para uma vida tranquila novamente. Então quer dizer que não deixei de andar de moto, né? Pelo contrário, né? Aqui eu participo dos eventos motociclísticos. Sou conhecida como Batgirl, me fantasio, pinto cabelo. Sou assim bem extravagante, né? Sempre gostei de ser extravagante. Sempre me senti bem. Não é para me mostrar, não. Sempre me senti bem. Então eu sempre fiz aquilo que eu quis. Sempre fui independente. Nesse ponto, ninguém me segurou, não, nem meus pais. E eu sendo mulher, né? Por isso é que eu sempre fui muito independente. Eu tenho troféus demais. Porque a gente vai nos eventos e ganha um troféu. Não todo mundo, são as equipes. E eu sou tida somente eu como a Batgirl, porque eu me fantasio como Batgirl e eu vou para me divertir e divertir o público. Então eu acho muito gostoso, porque as pessoas querem tirar fotografia, sabe? Quer tirar fotografia e vão e tiramos muitas fotos. E a fotografia para mim é uma recordação eterna. Mas para assim um documentário, alguma coisa, fica eterno. Para um documento, fica uma coisa eterna realmente. E eu sempre gostei de moto, sempre gostei de liberdade. E a Batgirl lá, né? Sempre no meio do pessoal, se divertindo. Então, atualmente, assim, eu estou mais assim tranquila, né? A idade chega também, né? A idade vai chegando, a gente vai perdendo um pouco as forças, né? Mas eu continuo na ativa, com meus 64 anos quase, eu acho que eu ainda estou... Ainda dá para tirar uma casquinha, viu? Eu estou bem ainda, graças a Deus. Estou bem de saúde, ando. Estou ótima, estou muito bem. Bem comigo. Mais importante, em primeiro lugar, é ter estabilidade financeira. E em segundo, a saúde.
Porque se você não tiver estabilidade financeira, a saúde você não tem como conservá-la, né? Aliás, também quando chega a morte, nada, nenhum dinheiro supera, né? Não adianta, porque a morte é certa, né? Mas eu acho que a estabilidade financeira é muito importante, principalmente na geração de hoje, na época de hoje. Tô sendo sincera, né? É o que eu acho, né? Porque sem dinheiro você não faz nada, infelizmente. E até favores, que às vezes é tão pequenino, a pessoa cobra. Eu acho que não deveria ser assim, não. Acho não. Eu fui criada certa na época certa, mas não para a geração de hoje. Porque eu sou uma pessoa assim que no que eu posso ajudar, eu ajudo. Eu ajudo as pessoas. Mas, infelizmente, nem todo mundo pensa assim, né? Fazer o quê, né? A cobiça tomou conta do ser humano. Infelizmente. Tenho um grande sonho, que vou realizar ainda, se Deus quiser. Conhecer Veneza. Sou fissurada em conhecer Veneza. Eu quero andar naquelas gôndolas ali, entre ali as ruas, né? Que é o mar, né? É o canal, né? Que é o mar que se torna esse canalzinho entre as ruas ali. Quero conhecer ali a praça. Esse é meu sonho, Veneza. Quero conhecer Veneza. Se Deus quiser, eu vou. Como eu disse, eu acho que a arte, hoje em dia, que se chama arte, para mim não é mais arte. Eu acho que a arte, para mim, caiu muito. Demais. Porque hoje em dia não é pegar uma tela e jogar uma tinta e dizer que aquilo é arte. Eu acho que a arte caiu demais. E como eu já disse, eu acho que a geração de hoje são pouquíssimos que irão apreciar isso. Porque a vida está tomando um rumo muito diferente. Não sou contra nada, mas a vida por si está tomando um rumo muito diferente. E eu acho que, infelizmente, está deixando muito coisa de ser a verdadeira arte mesmo. Infelizmente. É meu modo de ver, né? Bom, em primeiro lugar, cada artista tem uma sua técnica, tá? Não é por eu ser filha dele que eu faço igual. Ele faz um tipo de esculturas trabalhada, furada. Vocês verão logo nas fotos. As minhas não, as minhas já não tem assim furos, não tem trabalhos. As minhas já são peças lisas, peças assim, concretas, vamos falar assim, vai. Que também vocês poderão ver depois as fotos. E o meu pai agora também, eu soube que ele tem muitos painéis aqui em Jaboticabal, que vai ser tombado. Estamos aguardando também para reconhecimento de um artista que só viveu para Jaboticabal. E eu acho que é bem merecido, porque em Jaboticabal tem muitos painéis dele aqui, nas casas, no antiga rodoviária, que é perto do mercado. Fora, como eu falei já, aqui na redondeza, na região, né? E então eu acho que será ficará marcado o nome dele no tombamento das obras dele. Merecido. Acho isso, eu ficarei muito contente se acontecer. E o outro artista, cada artista tem a sua obra de arte. Que nem a Neiva Baldo também, famosa também, que tinha só tipo de obra de arte também, falecida já. Tem vários artistas aqui em Jaboticabal, que vocês também estarão vendo, assistindo, né? Com essa divulgação aqui que eles estão fazendo, que vocês talvez nem conheçam os nomes. E como também de meu pai, muitas pessoas devem não conhecer o nome de meu pai. Então essa divulgação que eles estão fazendo, que eu acho muito bom, e a divulgação também de suas obras, né? E cada um tem uma técnica. Então cada um tem um gosto, ou gosta de um artista, ou gosta de outro artista. É uma questão de opção. Eu acho que isso é uma coisa dos artistas renomados divulgarem isso. Está sendo muito boa essa divulgação. Eu dou os parabéns a vocês. O meu pai, quando ele fazia os painéis dele, ele estendia os painéis em branco, né? É azulejo, um azulejo em branco, tá?
Então eu estendia os painéis, que ele tinha 2 mesas de ping-pong. Porque os painéis são coisas grandes, painéis grandiosos, sabe? Não é coisa miúda, não. E então ele estendia, punha os azulejos, ele passava em papel carbono o desenho, e depois é quando ele trepava, ficava de coque em cima da mesa de ping-pong para poder pintá-los. Ele às vezes varava a noite pintando. Porque o artista em si, geralmente ele produz à noite, né? Não sei o porquê, ele gosta de trabalhar à noite. Então isso é uma coisa também que meu pai dedicou muito a fazer. Ele pintava os painéis e tinha mufra, que é um forno. Ele mesmo já tinha mufra aqui na chácara, ele colocava para queimá-los. Quer dizer, cada um tem o seu dom. Cada pessoa tem uma sua técnica. E através dessa divulgação, vocês estarão conhecendo todos os artistas e o tipo de técnica que cada um produz. A Bienal que esteve aqui, que houve em Jaboticabal, convite, né? Tudo à base de convite. Tanto as outras exposições também, Rio Claro, Batatais, vinham convites. De São Paulo, vinham convites dizendo que haveria exposição e se a gente não queria participar, coisas assim. E meu pai também teve no governo do Ori, teve uma exposição aqui no shopping que ele foi homenageado pelo antigo prefeito Ori, e também foi de grande valia, porque meu pai já estava condenado à morte, que ele veio falecer de câncer. E teve uma exposição também, que antes dessa, que foi feita em Sertãozinho. Também foi, essa acho que foi se essa não foi a última, foi a antepenúltima. Também exposição feita que meu pai que fez lá em Sertãozinho. O meu pai, ele já não estava mais assim produzindo, né? Ele tem muita coisa guardada, não precisava produzir mais. Ele tinha que mostrar o que já havia produzido. E então a exposição, eu sempre ajudei meu pai, ele expôs escultura e quadro a óleo, lá em Sertãozinho. Foi muito bacana. O pessoal foi muito atencioso, muito bom, sabe? E eu não sei se foi a última ou a antepenúltima. Eu acho que o óleo foi antes, a do Ori. Eu acho que essa exposição foi a última. Até o Zezo de Paula, que é um grande também artista e amigo, né? Ele é mais assim, ele mais fotografa o rosto, pinta mais rostos, né? Foi que nos levou. Ele nos ajudou bastante também. E também nós tivemos a participação de um grande amigo aqui também, que também não deixa de ser um artista, que é o Zeviane, o Natal e a Durva. Também estiveram nessa exposição também homenageando meu pai. Agradeço a todos eles, né? Foi muito bacana. Vocês artistas jovens que estão entrando agora, infelizmente, eu acho que vocês seguirão esse tipo de arte, que para mim não é arte. Infelizmente, é o meu ponto de vista, eu não gosto. Eu acho que vocês vão seguir um tipo de arte não válida. Para vocês, sim, mas do meu ponto de vista, não. Eu não gosto, eu acho que é muito assim, muito feio. É coisa feia, muito assim, sem nexo, sabe? Eu não gosto. Mas eu espero que entre vocês, eu espero que surja um grande artista ou grandes artistas que quem sabe eu poderei apreciar a obra de vocês. Então eu acho que vocês devem fazer aquilo, não copiar, mas que venha do coração de vocês, do sentimento de vocês. Mesmo que os outros não gostem. Faça aquilo que vocês queiram. Não copie. Tenta passar num papel ou numa tela ou uma poesia da alma. Eu acho que isso é essencial para o artista. E quem sabe eu venho apreciar a obra de vocês também. Ficaria muito grata. Contar a minha história?
Fiquei um pouco nervosa, viu? Ó o close. Bom, contar a minha história, contar a história da gente, falar de meu pai. Eu sou meio suspeita a falar de meu pai, né? Porque pai é pai, né? E ele foi um grande homem para mim. Foi um grande pai, marido e um artista absoluto, né? Quer dizer que é complicado de falar de uma pessoa assim, né? E honesto. Foi muito honesto, meu pai. Quer dizer que eu gostei de contar um pouquinho, né? Porque eu tentei transmitir aquilo de coração, não florear, mas aquilo que que eu passei, que eu vivi. Porque a vida é uma luta, né? E nós estamos aí. Eu gostei muito. Eu agradeço a vocês terem vindo aqui na minha casa. E foi muito bom. Muito obrigada.